Olá, para ti que não me conhece, eu sou a Juliana da Loma Linda Naturais e eu emagreci muito, emagreci de 21 a 22 quilos, ficou ali 21, eu costumo dizer 22, tá? Em 5 meses. E aí eu tô gravando os vídeos, criei esse canal para conversar e contar como é que foi para ir debatendo ideias, porque as pessoas estão me procurando muito para saber o que eu fiz, porque assim, existem muitos protocolos, muitas diretrizes que são seguidas hoje e muitas vezes não dão resultado. E é sempre culpa do paciente, né? Na visão, assim, que eu percebo. O culpado é sempre tu é sempre o culpado, mas existe todo um esquema por trás que às vezes a gente não discute. Então hoje eu tô fazendo esse vídeo pra gente debater isso. Vamos conversar algumas coisas que foram modificadas e a gente acaba sendo meio que vítima desse negócio sem se dar conta, tá? O assunto hoje então é comportamento social, etiqueta, regras de etiqueta e alimentação. Será que isso impactou no nosso peso, na nossa saúde, na obesidade? Vamos conversar. Então, no início da minha vida adulta, eu li um livro que eu comprei num Ribinho, lá em Porto Alegre. Se chamava Sermões do Tio Silas. Olha só que viagem esse livro. Gente, o livro era muito das antigas. Só que eu tava lá no centro de Porto Alegre, tava com pouco dinheiro, queria ler qualquer coisa, precisava ler, tava com a cabeça cheia. Ah, isso aqui vai dar 2 pila, vai. Peguei o negócio e comecei a ler. E eu me diverti muito lendo aquele livro, porque assim, ele trazia regras de etiqueta que o tio Silas era um senhor respeitado, que ele ia visitar a família, né? E as crianças vinham ao redor dele e ele começava a ensinar boa postura, boa conduta para as crianças que às vezes as mães não conseguiam, porque as mulheres tinham muitos filhos. Então é bem interessante assim esse choque cultural. E assim, eu paro para pensar uma abordagem que o Jason Fung traz no livro dele também, Código da Obesidade, falando sobre o nosso comportamento social e a comida. O quanto isso vem mudado. Quanto isso tem mudado. Como que era antigamente, né? As famílias eram maiores, tinha mais pessoas. Em algumas famílias as mulheres não trabalhavam, na verdade era poucas famílias as mulheres trabalhavam, né? Mas assim, quando as mulheres não trabalhavam, elas iam para a cozinha, preparavam a refeição, vamos chamar de jantar, preparavam a refeição, o almoço, enfim. E aí chamava, o almoço já era preparado, os ingredientes já estava lá, já era tudo planejado. Quando entrava o dinheiro no começo do mês, ia pro mercado com a lista, tanto de feijão, tanto de arroz, tanto de azeite, né? Tanto de farinha, tal e tal e tal tempero. O que era muito comum? Aquela comida tinha que durar pro mês todo. Os tempos eram difíceis, as coisas não eram como é agora, né? Mas enfim. A mãe fazia a panela do feijão, a panela do arroz, né? O complemento, né? A carne, a salada, a verdura, enfim. Depois que ela preparava todos esses alimentos, que já estava quase na hora de servir, ela chegava para os filhos e dizia: despede do amiguinho, vai no banheiro, lava as mãos e o rosto, que nós vamos nos assentar à mesa. E a criança ia lá, lavava as mãos, lavava o rosto, né? Tira o boné, não come de cabeça baixa, não usa os cotovelos na mesa, tira o cotovelo da mesa, coloca os punhos sobre a mesa. Não fica conversando na hora do jantar, desliga a televisão, larga o jornal, larga o livro, larga o gibi, larga a revista, qualquer coisa. Te senta e fica aí, não incomoda o teu irmão. Tinha uma postura, uma conduta, para quê? Para trazer um ambiente calmo à mesa. Só que isso era muito assim, como é que eu vou dizer, era muito automático, sabe? Era muito natural. Então, para que houvesse aquele clima de tranquilidade quando você ia fazer a sua refeição. Outra coisa que as famílias faziam, que hoje não fazem mais, é rezar. Vamos rezar antes de comer. Eu rezava, né, para agradecer a comida. Olhando pelo ponto de vista não religioso, isso servia para acalmar os ânimos. Trazia realmente uma sensação de tranquilidade, né? Respira, reza, espera, calma. Às vezes tinha uma pessoa lá rezando e você tava lá pensando: ai, que saco, termina logo essa reza, que eu quero brincar. Mas enfim, trazia essa sensação de tranquilidade.
Os pratos, normalmente, das crianças, quem servia era a mãe, né? Por quê? Já para poder equilibrar. Porque o nosso prato ele tem que ser equilibrado. Você não pode botar mais arroz, muito mais arroz do que feijão. Tem que ter um equilíbrio, né? As nutris ensinam esse equilíbrio, em dividir os pratos. Mas geralmente as mães montavam o prato. Não era permitido as crianças montarem porque iam fazer bagunça. E até para que o alimento desse para todo mundo, né? E assim, existiam, tipo, baita bola fora tu comer na casa de um amiguinho. Não comer tudo, deixar resto de comida no prato. Baita bola fora. A mãe desse amiguinho ia te odiar pro resto da vida. Ia falar mal de ti, ia falar mal da tua mãe, dizer que a tua mãe não te deu educação, né? O pai ia ficar brabo, você nunca mais ia ser convidado e com certeza você ia ser repreendido na mesa. Tua mãe não ia ficar braba com a mãe do teu amiguinho porque você foi repreendido, porque naquele tempo não tinha isso, tá? Todo mundo repreendia as crianças, estava tudo certo. Então o que acontecia? O pessoal se sentava à mesa, a mãe montava os pratos, né? A regra para as crianças era primeiro a comida, depois o suco. Né? O suco, o refrigerante era muito raro, mas era por último. Por quê? Quando você está comendo, você fica bebendo, você não mastiga. A água te ajuda a engolir, facilita, ajuda tu a engolir o alimento. Tu vai engolir o alimento inteiro, tu não vai fazer a digestão, né? Então assim, tu não vai ter, a digestão não começa na mastigação, ela começa na boca. Então tudo isso vai fazer com que tu coma muito mais. E naquele tempo se tinha na sabedoria popular essa ideia de que o suco, a água, a bebida era depois, né? O povo comia, fazia as suas refeições, todo mundo ali junto, sem pressa, né? Os horários geralmente combinavam. Se era para jantar às 8, todo mundo tinha que estar às 8. Se é para almoçar meio-dia, todo mundo tem que estar ao meio-dia. Na Serra Gaúcha ainda é assim em alguns locais. Eu tive professores que contavam, assim, que às vezes a aula terminava meio-dia e às vezes eles davam um chorinho a mais, a gente gostava muito da aula. E lá na Serra Gaúcha não dava certo, porque o pessoal começava a ir embora meio-dia, deixar o professor falando sozinho. Aí um dia o professor perguntou pra uma aluna, né, onde é que tu vai? Pra casa almoçar? Ela falou assim pra ele, indignada, porque a nona tava esperando, ela não podia, a família toda ia ficar esperando ela, né, então assim, não era aceitável. Essas adaptações que a vida moderna tá fazendo a gente seguir sem se dar conta, a gente tá abrindo mão de tudo isso. Isso é a qualidade de vida. Isso tem refletido diretamente na nossa saúde, sim. Como é que tá funcionando hoje? Em primeiro lugar, não tem mais descanso após as refeições. Que eu me lembro que depois que a gente comia, a mãe não deixava entrar na água, a mãe não deixava correr pra não dar indigestão, não deixava fazer um monte de coisa, porque tu acabou de comer, 4 horas da tarde tu pode ir correr, brincar, te matar aí na rua, até as 4 horas da tarde tu vai ter que te comportar, fazer uma atividade mais tranquila para não atrapalhar a tua digestão. Hoje não existe isso. Como é que tá sendo hoje? A criança acorda, o que a mamãe faz, né? Muita correria, as mulheres cada vez mais estão saindo para trabalhar. Eu tenho uma opinião pessoal. Não é que a mulher tá saindo para trabalhar todas porque querem trabalhar, né? Mas eu vejo que muitas é porque necessitam, né? E algumas eu acredito que até preferiam estar em casa com seus filhos. Mas a baixa renda, né? A baixa renda, às vezes o marido não ganha o suficiente. E o custo de vida, né, gente? Vamos combinar, né? Você paga uma luz, um aluguel, acabou seu salário, né? O custo de vida tá tão alto que as mulheres, elas não têm opção, elas têm que ir trabalhar. E os filhos acabam sendo criados de qualquer forma. E aí se confunde atenção, carinho, tempo com comida, tá? Outro fator muito importante. Lá no mercado, o que a mãe compra pro filho levar? Todinho, clube social, biscoitinho, bolachinha, né? Geralmente assim, é o lanche do fulano. Isso não é lanche, isso não é comida. Isso é doença, isso não vai fazer bem pro teu filho se ele comer todos os dias. Então, o menino acorda, eu vejo muito isso na vizinhança. O filho acorda, a gente daqui de casa já escuta a mãe falando, desesperada, come logo que a tua avó tá chegando, come logo que eu tenho que sair, come logo que eu tenho horário, come logo que é lotação. A gente entende, é correria. Mas aí o que acontece? O menino não senta à mesa pra comer. Ele já entra no carro, na van, tomando aquele canudinho, que era uma coisa que a gente era ensinado a não comer na frente dos outros. Porque se a tua mãe tem condições de te dar aquela comida, tu não sabe a situação do teu vizinho, a situação do teu coleguinha, a situação do teu amiguinho.
Então a gente não comia na frente dos outros. A mãe chamava e a gente comia dentro de casa. A não ser que uma exceção que a mãe ia lá e convidava o amiguinho. Mas não tinha isso de ficar comendo na rua. Comer na rua é falta de educação, mas é também porque os outros ficavam com vontade de comer aquilo que tu tinha. Nem todo mundo tinha disponibilidade de comida como se tem hoje. Então, assim, aí o menino já entra na van comendo, chupando aquele canudinho que nem é comida, açúcar. Imagina só que nível vai ficar a glicose, né? A criança chega na escola hiperativa, hiperligada, não consegue se concentrar na aula, muitas vezes leva no psicólogo, enche de remédio, né? E é só excesso ali na alimentação, é só a alimentação que não tá ajustada, que não tá errada. 10h30 da manhã a criança já tá varada de fome, porque tudo que sobe e desce, deu aquele pico de glicose, né? Baixou a glicose, fome. 10 horas, 10h30 tem o lanche. Meio-dia a criança já chega em casa para almoçar de qualquer jeito, de qualquer forma. Ou na creche também, como dá. Não tem aquele ritual, não tem aquela calma, não tem aquele tempo dedicado, né? E por aí vai, ao longo do dia, esses costumes eles se perderam. Antigamente era falta de educação comer na sala, era falta de educação comer sem camisa. Agora tudo pode na hora da comida. Então você come no carro, você come na frente de casa, você come na rua, você come no trem, você come no ônibus, na frente de todo mundo. E você come todo o tempo. Porque comida é confundida com carinho. Se você quer dar atenção pro seu filho, dê atenção. Ouça as histórias dos filhos, né? Mas não confunda. Comida não é carinho. Comida é necessidade. É cuidado, sim. Mas não tenta recompensar. Eu vou recompensar, eu vou agradar, eu vou dar essa comidinha aqui, né? Isso vai causar um problema no futuro, porque assim, quando tu ensina a criança desde pequena a fazer boas escolhas, quando ela for adulta, ela vai levar isso com ela, né? E eu não tô aqui falando só de alimentação, eu tô falando de outras coisas também. Domínio próprio. Muitas crianças não têm domínio próprio. É por isso que algumas crianças entram à madrugada com o celular na mão e as mães não conseguem controlar. Não conseguem, porque não ensinaram desde pequenininho a ter domínio próprio, né? É muito difícil. Eu não tô aqui pra criticar, eu tô aqui só pra te trazer a reflexão, a pensar sobre isso. O quanto é essa falta de etiqueta à mesa, essa falta de cuidado na hora de tu te alimentar, pode estar interferindo na tua saúde, na saúde dos teus filhos, né? Da tua família toda. E assim, nunca é tarde pra mudar. Dá pra mudar. Dá pra levar o teu filho pra cozinha no domingo e ensinar ele a fazer, sei lá, uma panqueca de aveia, né? Aveia, ovo e alguma outra coisa. Dá pra trazer frutinhas, dá pra fazer muitas coisas, tá? Pensa, tu é mãe, tu é pai, tu sabe o que tu pode fazer pra melhorar a qualidade de vida da tua família. Mas assim, com toda certeza, esses bons hábitos que nós tínhamos, né, de não comer todo o tempo, porque se fizer um lanchinho entre as refeições vai perder o paladar. Hoje é o contrário. Hoje é o contrário, o lanchinho entre as refeições, ele tem tanto açúcar que te deixa morto de fome, porque açúcar dá fome, pra quem não sabe, tá? Ele tem tanto carboidrato ruim, caloria ruim, que quando tu vai comer, tu tá desesperado de fome. E tem muita gente dizendo que todo mundo tem que comer a cada 3 horas. Eu não concordo com isso. E tenho aqui o Jason Fung, tem outros médicos que também não concordam, né? Eu acompanho essa gente. Se tu quiser informação técnica, leia a obra deles, né? Conversa com médicos, enfim. E tenta entender por que a gente chegou a esse nível de obesidade. Comendo a cada 2 horas, comendo a cada 3 horas, fazendo 6 refeições por dia. Mal lava a cara, já tem que estar comendo, porque a primeira refeição é a mais importante, blá blá blá, é o que se diz aí na rua. Mas será que era assim antigamente? Por que as outras gerações mais antigas tinham tanto mais saúde do que as de agora, né? Por que hoje a gente tá tendo tanta criança com diabetes? Então é interessante pensar em toda essa etiqueta que a gente tinha à mesa. Tentar trazer isso um pouco mais para casa, dentro do possível, né? Não quer fazer uma oração porque não é religioso? Canta uma canção. De repente seu filho é pequenininho, vai gostar. No começo ele vai achar esquisito, vai achar sem sentido, mas ele é criança. Faz um momento lúdico. Ou lê uma poesia, não sei. Usa a tua criatividade, mas tenta trazer um pouco pro hoje essa cultura bacana que a gente tinha e que dava tão certo lá no passado, tá? Quando der um tempo, vai lá na Lomanida Naturais, eu vou estar te esperando. Tem bastante mercadoria, bastante produtos novos, sem muitas receitas, adoro um bate-papo. Vai lá conversar comigo que eu tenho muita história bacana para contar e eu gosto de ouvir também, tá bom?
Um grande beijo. Eu acredito em você. Tchau, tchau.